E aí, meus príncipes? Desde já eu peço perdão pela falta de vídeos aqui. É porque ultimamente aconteceu bastante coisa que eu deixei mais explicado nesse post da aba comunidade. E para voltarmos com tudo aqui no canal, eu vou falar sobre o SCP-2935, a dimensão na Fundação SCP, onde tudo, literalmente tudo, morreu. Em 28 de abril de 2016, a Fundação detectou algumas ondas de rádio um tanto quanto estranhas vindo de algum lugar. Então, obviamente, eles foram investigar. Esse sinal no começo era distorcido e não dava para entender o que ele queria dizer. Então a Fundação seguiu esse sinal, o que acabou levando eles até uma caverna em Joppa, na Indiana. Como a Fundação é bem louca, mas nem tanto, eles ao invés de entrarem de uma vez na caverna, eles resolveram usar um drone no começo para explorar o que tinha ali. E quando o drone entrou, tudo ficou ainda mais estranho porque ele mostrava algo como se fosse uma cópia perfeita do nosso mundo. Só que estava tudo em silêncio, nada parecia se mover. Era como se não existisse vida alguma ali. Na hora eles até se perguntaram se eles tinham realmente encontrado uma anomalia. Em vez disso, eles acreditavam que o drone tinha simplesmente saído do outro lado da caverna. Mas depois que eles deram uma boa olhada no redor, eles captaram aquela mesma transmissão de rádio de novo, só que agora ela não estava mais distorcida. A transmissão, que parecia estar se repetindo em um loop desde 20 de abril, era uma mensagem automática que vinha diretamente do site 81, dentro da realidade do SCP-2935. E a mensagem era a seguinte: essa é uma transmissão de emergência automática da Fundação SCP e do seu governo nacional. Um ou mais dos nossos sites estão passando por uma falha de comunicação, provavelmente por causa de uma violação de contenção de magnitude desconhecida. Todos os cidadãos são ordenados a ficarem nas suas casas enquanto a equipe de contenção trabalha para proteger a violação. Essa mensagem será transmitida de 20 de abril de 2016 até. E no momento que a data iria ser dita, a mensagem é cortada. Depois que eles ouviram essa mensagem, os agentes do outro lado ficaram aterrorizados, para dizer no mínimo, porque essa mensagem de emergência só poderia ser emitida se algo terrível tivesse acontecido, e pelas circunstâncias do pouco que tinham visto pelo drone, provavelmente já tinha acontecido. Então eles fizeram algumas missões, enviando grupos de agentes treinados para passar pela caverna, sendo elas Gauntlet, Overland 19 e Vazio. A primeira missão era um grupo de 4 homens, liderados pela agente Juno, e durou mais ou menos 1 hora, mas esse pouco tempo foi o suficiente para deixarem eles com ainda mais dúvidas. A equipe entrou na caverna e, caminhando por ela por aproximadamente 15 minutos, eles chegaram no lugar onde o drone estava da última vez. Eles viram aquela paisagem sem árvores, grama, a vegetação por completo parecia estar morta. Caminhando por mais 2 quilômetros, eles avistaram uma fazenda com 2 carros estacionados na frente. E quando eles tentaram entrar pela porta da frente da casa, ela já estava destrancada. E ao entrar, a sala estava vazia. E o agente Kael confirma que a energia ainda estava funcionando incrivelmente. Explorando ainda mais a casa, eles encontraram 3 corpos adultos, 2 mulheres e 1 homem, que estavam sentados na mesa da cozinha e um quarto corpo, que era de uma criança. Depois de analisarem todos os corpos, eles chegaram na conclusão que todos estavam sem vida. E de início, pelos estados dos corpos deles, os agentes acharam que era algo bem recente. A mesma coisa podia ser dita da comida na mesa. Elas estavam apenas cobertas de poeira, como se estivessem ali há bastante tempo. Mas não tinha nenhum sinal que ela estava estragada ou algo assim. Tudo ficou ainda mais confuso quando um dos agentes encontrou um jornal na mesa que datava do dia 19 de abril de 2016. E quando olharam para o relógio na parede da casa, viram que a data marcava dia 28 de abril de 2016. Ou seja, eles estavam ali há 9 dias e claramente deviam estar em decomposição. Mas nem os corpos e nem a comida tinham nenhum sinal sequer de apodrecimento. Depois de pegar algumas amostras da comida, eles saíram da casa, onde o agente Devon disse que pela data era verão no lugar e que mesmo assim nada podia ser visto ou ouvido. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum barulho de carro, nada. Apenas o barulho do vento.
Depois de analisarem as amostras que pegaram naquela missão, eles descobriram o porquê tantos corpos da família e a comida não tinham apodrecido. Quando olharam no microscópio, eles não viram nenhum decompositor. O que quer que tenha acontecido ali não matou somente a vegetação, pessoas e animais, mas até mesmo as bactérias, vírus, tudo que tinha vida desapareceu por completo. A segunda missão começou com um grupo de 16 pessoas que, por ordem do comando, dividiram em 2 grupos de 8 cada. E eles tinham como objetivo vasculhar o Site 81 em busca de respostas, que era de onde estava vindo aquele sinal de emergência. Enquanto eles estavam a caminho do Site 81, eles viram jatos caídos, incêndios pelas rodovias e tinha algo que parecia muito mais estranho quando pararam para analisar. Quando chegaram numa estrada principal, era como se todos os motoristas tivessem perdido a consciência ao mesmo tempo, o que acabou causando várias batidas de carro. Depois de mais alguns minutos, eles finalmente chegaram no site e, usando um elevador que ainda estava funcionando, eles conseguiram entrar. E o que eles mais temiam aconteceu. Quanto mais andavam, mais corpos eles encontravam. Todos os funcionários estavam exatamente do mesmo jeito que os moradores na fazenda. Não tinha sangue, todos os corpos estavam limpos e intactos. E ali, enquanto eles andavam, eles encontravam companheiros de trabalho e até eles mesmos nessa dimensão, mortos. Então eles começaram a discutir o porquê aquele sinal de emergência foi ativado, e o agente Roy, o líder da missão, disse que era um sinal automático, que ninguém em específico tinha ativado ele. Então, depois de mais um tempo explorando o lugar, eles entraram na sala de controle, onde o agente Keller viu que o alarme tinha sido soado às 4 da manhã, durante uma verificação de sinais. Ou seja, todos os funcionários da fundação usavam um dispositivo no corpo que verificava os sinais vitais de cada um. Então, para aquele tipo de sinal de emergência ter sido ativado, todos os dispositivos de todos os funcionários devem ter parado de funcionar no mesmo tempo. Todos os funcionários ali morreram ao mesmo tempo, e o sistema, através dos dispositivos nos corpos deles, percebeu isso, e por causa disso, o sistema considerou aquilo como uma violação e disparou o alarme de emergência. Beleza, até aí eles já sabiam que todos os funcionários dali já estavam sem vida, e o motivo do sinal de emergência ter sido ativado, mas... E os SCPs? Será que eles ainda estavam vivos? E entrando na sala dos SCPs, eles se depararam com um grande container de aço, junto com um tanque de ácido, e é isso mesmo que vocês estão pensando. Nesse mesmo tanque e nesse mesmo ácido foi encontrado o SCP-682, o Lagarto Imortal. Mas ali estava apenas a sua carcaça, porque os agentes viram que ali já não tinha mais vida alguma. Algo que eles consideravam impossível aconteceu. Todos os SCPs estavam sem vida, até mesmo o SCP-079, que também foi encontrado sem sinal, e a eletricidade também não parecia funcionar. A equipe então retornou para a superfície e se encontraram com a outra equipe de 8 pessoas, colocando amostras nos drones e mandando eles de volta para nossa dimensão. Mas eles receberam ordens do comando para fazer um acampamento ali mesmo e para não voltarem, porque agora iniciaria a missão 19 e a última. Enquanto vasculhavam mais os arquivos do Site 81, eles descobriram algo que os deixou ainda mais horrorizados, tanto que eles enviaram uma mensagem para a Fundação dizendo para selar a caverna e nunca deixar aquilo sair. A equipe, então, ativou o detonador da bomba nuclear do subsolo, que selou todas as portas e janelas do lugar, e em questão de segundos o Site 81 foi destruído por completo. Depois de um tempo, a Fundação recebeu as informações que a equipe mandou através do drone e descobriu que havia horrorizado tanto a equipe. Era uma mensagem do agente Keller, um dos homens que estava na equipe explorando o Site 81, mas era o agente Keller de uma terceira dimensão alternativa, que também tinha sido afetada pelo SCP-2935. Esse Keller alternativo explicou que, enquanto estava explorando esse mundo sem vida, ele conseguiu voltar depois para o seu próprio mundo original quando passou pela caverna. Mas quando ele retornou ao seu mundo, o homem ficou horrorizado ao descobrir que a morte o seguiu e matou instantaneamente o seu próprio universo. As plantas murcharam e morreram, pássaros caíram do céu e as pessoas caíram sem vida no lugar onde estavam. O que tinha acontecido naquele mundo sem vida que ele explorava aconteceu com seu próprio mundo no momento em que ele resolveu voltar pela caverna. O agente percebeu que deveria existir
algo nessa caverna que matou o outro universo, que precisava que ele entrasse no portal e que trouxesse para a sua própria realidade, no momento em que ele saísse de lá. E era para essa mesma coisa acontecer com a nossa realidade. Se aquela equipe voltasse e pisasse no nosso mundo, estaríamos todos condenados. Mas a equipe se matou usando a bomba para que nunca pudessem trazer a morte para fora da caverna. Sem nenhuma maneira de descobrir o que era a entidade, tudo que a Fundação conseguiu fazer foi selar a entrada da caverna, assim como o Keller alternativo pediu. Aparentemente, muitas outras realidades foram afetadas por esse efeito, mas nós, graças ao sacrifício daquela equipe, nos safamos por muito, muito pouco.